Oi, gente, tudo bom com vocês? Tô com saudades, viu? Estou aqui voltando, né, depois de uma semana bem difícil, mas vamos dar continuidade, né? A gente está fazendo o possível para que vocês fiquem conectados o máximo possível, que a gente não fuja muito da nossa realidade, ok? Vamos iniciar o nosso estudo sobre os termos integrantes da oração. Já vimos os termos essenciais, agora vamos ver os integrantes e posteriormente os termos acessórios para a gente acabar essa primeira parte do que diz respeito à morfossintaxe, ok? Prestem bastante atenção aos slides, anotem as dúvidas para que a gente possa posteriormente conversar e saná-las, ok? Também orientarei em relação às atividades que proporei a vocês, tá? Um abraço e até mais. Hoje nós vamos tentar aqui, através desse áudio, né, com o acompanhamento dos slides, iniciar, na verdade, a primeira parte do segundo capítulo, que faz referência aos termos integrantes da oração. Eu já havia pedido antes que vocês esquematizassem no caderno, para facilitar, na verdade, esse acompanhamento, tá ok? Os termos integrantes, né, são tão importantes como os termos essenciais que nós estudamos anteriormente, né? Nós vimos que toda oração ela é basicamente formada por esses dois termos, que é o sujeito e o predicado, salvo algumas exceções que a gente não vai ter a presença do sujeito por conta da presença dos verbos impessoais, tudo isso a gente já viu, né? E a gente vai agora para o segundo grupo de termos, que são chamados de termos integrantes. Então, nesse primeiro slide, a gente já tem aí o conceito. Termos integrantes são os termos que servem para complementar o sentido de certos verbos ou nomes, pois seu significado só se completa com a presença de tais termos. Então, traduzindo, tem determinados termos na língua portuguesa, verbos, nomes, que sem a existência de uma complementação, seu sentido vai estar incompleto, vai estar vazio dessa significação bem ampla. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já antecipei 2 desses termos para vocês. Quando eu falei sobre transitividade verbal, eu já antecipei o conceito de objeto direto e objeto indireto, né, de uma forma bem superficial, para que vocês pudessem diferenciar o que era um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Agora eu vou ser mais bem detalhista, né, para que vocês entendam. Os termos integrantes da oração são 3. 3, assim, tem o grupo dos complementos verbais, né, que se divide entre objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e o último termo, que é o agente da passiva, que está relacionado diretamente às vozes verbais, né, que a gente também já revisou um pouco, né, voz ativa, passiva, reflexiva. Falei até que a gente voltaria a ver isso aí quando viesse, né, quando chegasse a hora de estudarmos o agente da passiva. Tá ok? Então, preparem-se para que a gente faça, né, esse caminho de uma forma bem prazerosa, tanto para mim quanto para vocês, tá ok? Então, o próximo slide, a gente vai dar sequência, eu vou começar relembrando para vocês o conceito de objeto direto. Existem na língua portuguesa 2 termos que são classificados como complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto, né? Nós vimos que existem, dentro do conceito de verbo na língua portuguesa, um grupo bem específico, dentro dos verbos significativos, né, que são verbos de ação. Nós temos os verbos transitivos, que são aqueles que exigem obrigatoriamente a presença de um complemento, né? Então, um é complementado por um objeto direto e outro por um objeto indireto. Então, a gente viu isso antes, agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O que seria, então, esse objeto direto? É o termo não regido por preposição obrigatória, ou seja, é o termo que, pelo próprio conceito, pelo próprio nome, liga-se diretamente ao verbo, sem a necessidade obrigatória de uma preposição. Tá? Ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. É por isso que o verbo transitivo direto recebe esse nome, porque ele é complementado por um objeto direto. Então, eu tenho aí como exemplos: eles esperavam o ônibus. Ela vendia doces. Em sala, eu já dei algumas dicas bem relevantes para vocês. Eu falei que toda vez que um verbo ele é complementado por um objeto direto, ele desperta uns tipos de perguntinhas, lembram? Então, um método bem prático para determinar o objeto direto é perguntar quem ou o que logo depois do verbo. Então, quando eu digo assim, eles esperavam o quê? Ou esperavam quem? Ela vendia o quê? Então, toda vez que um verbo ele despertar esses 2 tipos de perguntas,
quem ou o que é porque ele é um verbo transitivo direto. E esse complemento é um objeto direto. Isso eu já havia antecipado para vocês, tá? O objeto direto basicamente é isso. O que eu vou acrescentar para vocês são algumas particularidades desse tipo de complemento, que talvez seja novidade para alguns. Quem já esquematizou no caderno, pode ser que já tenha lido, já tenha se apropriado desses conceitos, tá? Por que, professora? A senhora sempre fala que o objeto direto ele não tem preposição. Ele não tem preposição obrigatória, mas existem situações bem específicas, como é o que a gente vai ver agora, tá? O próximo slide, ele vai trazer para vocês o objeto direto preposicionado. Aí já começa a bagunçar a cabecinha de vocês. Poxa, se é direto, se liga diretamente. Calma, são situações bem específicas. Eu sempre falo para vocês que a língua ela é bem complexa, ela é dinâmica e ela tem situações que a gente muitas vezes tem que fugir daquilo que é tido como uma regra, algo definido e não possa ser alterado. A língua portuguesa vive nos pregando essas peças, né? Então, eu tenho aí, ó, mesmo não sendo regido de preposição, olha aí o conceito que eu sempre falo não vai mudar, essa é a característica principal do objeto direto, mesmo não sendo regido de preposição, há casos em que o objeto direto necessita de uma preposição. E que situações são essas? Quando ele tem por núcleo pronomes oblíquos tônicos, isso a gente vai estudar mais adiante também, então, numa situação como essa, assim, prejudicas a ti, prejudicas a ti mesmo, Quando tem por núcleos substantivos próprios ou que fazem referência a pessoas. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e não amar Deus sobre todas as coisas. A preposição ali, ela é importantíssima para aumentar essa significação. Tá ok? Outro exemplo, quando tem por núcleos pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes de tratamento. Então, quando eu digo assim, a foto sensibilizou a todos. Agora, analisem comigo. Façam uma perguntinha para o verbo. Assim, prejudicas. Prejudicas quem? Ama quem? A foto sensibilizou. Sensibilizou quem? As perguntinhas que eu dei como dica anteriormente para o objeto direto, elas servem também para ajudar com que vocês entendam. Não deixa de ser objeto direto, não deixa de ter aquela essência que foi passada para vocês. A diferença é que em situações bem específicas, como essas daí, eu vou ter um objeto direto um pouquinho diferente, com a presença da preposição. Mas não com aquele caráter de objeto indireto, que tem aquela preposição obrigatória. Não, nada disso, tá? São situações bem específicas. Não costuma cair muito isso no Enem, mas como eu tenho que acrescentar esse conteúdo para vocês realmente, se precisarem, dentro de outros contextos, concursos, vocês saberem que existe essa situação bem específica envolvendo o objeto direto, Objeto direto preposicionado, então, é aquele que, mesmo não sendo regido de preposição, que é o seu conceito principal, em algumas situações específicas, ele vai necessitar da presença de uma preposição para reforçar o sentido, tá ok? Vamos ver o próximo slide. Dando mais exemplos. Que situações também que eu vou utilizar, que eu vou precisar da presença de uma preposição? Quando o núcleo tiver o pronome relativo quem. Então, queremos conhecer o professor a quem admiras tanto. Vocês vão entender muito bem isso aí quando vocês forem estudar regência verbal. Tá ok? Porque você vai entender quem admira a alguém, admira alguém. Nós vamos entender isso com mais clareza, tá ok? Quando o objeto direto é a palavra ambos. É uma palavra muito interessante na língua portuguesa, Então, a chuva molhou a ambos. Eu não vou dizer a chuva molhou ambos. Então, vem para reforçar essa ideia. Para evitar ambiguidade, aqui sim, importantíssimo. Olha como é interessante. Se não tiver a presença da preposição aí, olha como esse enunciado vai ficar ambíguo. Já imaginou se eu dissesse assim, convenceu o pai o filho mais velho? Fica estranho. Quem convenceu quem? Então, para que eu tire essa ambiguidade, essa possibilidade de interpretar de duas formas, eu coloco convenceu ao pai o filho mais velho, ou seja, o filho mais velho convenceu ao pai. Então, a gente começa a observar que em algumas situações a presença da preposição vai ser primordial. Esse próximo caso, quando se quer indicar ideia de parte ou de porção. Então, beberemos deste vinho.
né? Então, eu poderia dizer simplesmente beberemos este vinho, apenas o pronome demonstrativo. Mas quando eu coloquei deste vinho, para quem não lembra, esse deste é a preposição de, mas o pronome demonstrativo este, eu tenho aí a presença da preposição, tá? Para dar uma ideia de que eu não bebi, né, o vinho todo, eu bebi, não foi um vinho qualquer, né? Eu bebi deste vinho específico, né? Dá essa ideia também de que particularização ou de parte, de uma porção deste vinho, tá ok? Então, esse conceito e o próximo que a gente vai ver, vocês não precisam se desesperar tanto, como eu falei, não costuma cair a nível de Enem, é mais para que vocês entendam esse conceito e se porventura encontrarem ou precisarem utilizar dentro do texto de vocês, que vocês tenham segurança, tá ok? O próximo slide, ele vai falar sobre outro tipo de objeto direto, e aí você vai ter que lembrar de um conceito lá do primeiro ano, quando a gente viu as figuras de linguagem, e eu falei para vocês sobre o pleonasmo, que é uma figura de linguagem, pode ser também um vício de linguagem, que é aquela repetição meio que desnecessária, muitas vezes, que é o pleonasmo vicioso, né? E em algumas situações serve para reforçar uma ideia, que é o caso aqui do objeto direto pleonástico. É quando se quer dar ênfase a uma ideia, ele vem repetido na oração, justamente porque ele tem esse propósito. É uma coisa que eu não digo que vocês usem numa redação, até porque as figuras de linguagem elas não têm muito espaço, né, dentro desse universo da objetividade. Então, quando eu digo assim, este livro, eu o comprei ontem. Eu comprei o quê? Este livro. Então, eu repeti propositalmente, só que eu não coloquei o este livro. Eu utilizei uma outra palavra, que é um pronome que faz referência ao livro, que é um pronome oblíquo. Então, eu digo assim, este livro, eu comprei ontem este livro. É a mesma ideia. Esse ozinho faz esse papel de substituir esse termo anterior. Então, eu repeti propositadamente para reforçar uma ideia. A mesma coisa no exemplo de baixo. As balas, coloquei-as em um pote. Coloquei o que em um pote? As balas, a quem eu já tinha feito referência antes. Tá ok? Então, o objeto direto pleonástico é justamente essa ideia que você já conhece do pleonasmo. Essa repetição, né, do objeto direto para dar maior ênfase à sua ideia. Tá ok? Não cabe dentro de uma redação de vocês, não se preocupem, que é mais para acrescentar informações a esse conteúdo. Ok? Então, vamos dando continuidade. O próximo slide a gente vai para o nosso segundo complemento verbal, que é o objeto indireto. Vocês também já estão bem craques nisso, né? Ele é aquele que completa o sentido do verbo transitivo indireto e é regido por preposição. Lembra? Ele não se liga diretamente como objeto direto, ele se liga indiretamente através da preposição. Então, eu tenho aí como exemplos, a Aline gosta de frutas, não confio em políticos. E eu também já dei as dicas para vocês, né? Lá no objeto direto, eu falei que toda vez que um complemento verbal vai ser objeto direto, é porque o verbo desperta perguntas como quem ou o que. No objeto direto, vai despertar já outras perguntas, mas sempre na própria pergunta você já vai ter a presença da preposição. Olha, observe. Para reconhecer o objeto indireto, basta perguntar quem ou que depois do verbo mais a preposição. Então, por exemplo, a Aline gosta de quê? De frutas. Não confio em quem? Em políticos. Então, esse de e esse a e esse em que aparece aí, desculpe, eles são preposições. Então, na própria pergunta já aparece a preposição. Então, é uma dica bem interessante, né? Além de você lembrar, reconhecer todas as preposições, estudar isso paralelamente, que é uma classe gramatical importantíssima. Você precisa da preposição em vários momentos ao longo da sua trajetória aí de análise sintática dentro da língua portuguesa, ok? Assim como o objeto direto, o objeto indireto também apresenta algumas particularidadezinhas, tá? Mas já deixo bem, de antemão, bem avisado que o que é cobrado e o que eu cobro dos meus alunos são os conceitos básicos, né? Você entender, por exemplo, que o objeto direto é o complemento que se liga diretamente ao verbo, sem preposição, e o indireto é o que se liga através de uma preposição. Essa complementação de conteúdo que eu estou trazendo é só, como eu falei, para aumentar esse conhecimento de vocês acerca do tema. Então, o próximo slide vai falar sobre o objeto indireto pleonástico. Eu também posso repetir o objeto indireto com a mesma função que eu fiz com o objeto indireto, para dar ênfase, tá? Para dar ênfase àquilo que eu quero expressar. Então, quando eu digo assim, a mim
Ensinaram-me muito bem. Ensinaram a quem? A mim. Então, eu não precisava repetir o me lá na frente, tá ok? Ao amigo, devo-lhe gratidão pelo que fez por mim. Ao amigo, devo-lhe. Devo-lhe a quem? Ao amigo. Então, essa repetição do objeto indireto de forma proposital é o que caracteriza, né, esse complemento verbal como objeto indireto pleonástico, ok? Isso não é complicado, né? É só vocês prestarem bastante atenção quando perceberem algo do tipo, você saber que tem um objetivo. E como eu falei anteriormente, não cabe dentro de uma redação do Enem expressões como essa, né? Tá ok? Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos para o nosso segundo termo integrante. Aqui sim, eu quero que vocês prestem muita atenção. Até agora, eu falei de complementos verbais. Verbo, palavra que expressa ação, fenômeno da natureza, estado, mudança de estado. Verbo, um sintagma muito interessante na língua portuguesa. Agora nós vamos para um outro sintagma interessante, que é o sintagma do nome. O que é nome em língua portuguesa? É tudo aquilo que envolve 3 classes gramaticais, basicamente: substantivo, adjetivo e advérbio. Tá ok? Então, o complemento nominal é o termo que completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios. E detalhe, por que é interessante e preocupante? Porque você precisa da preposição também. E nessa hora você vai confundir com o objeto indireto, por exemplo. Então, é tomar muito cuidado, saber que o complemento nominal não se refere a verbo, se refere a nome, a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, você tem que ter essa esperteza, né, essa astúcia e esse conhecimento da classe gramatical. Então, por exemplo, tenho certeza de sua culpa. Observe que no termo destacado eu já tenho a presença da preposição de. Aí eu já sei, poxa, a professora me disse, tem preposição ou objeto indireto? Calma. A palavra que está precisando ser complementada aí é o verbo ter ou é o substantivo certeza? Hein? Eu tenho de sua culpa ou é a certeza que é de sua culpa? Perceberam aí? A palavra certeza que precisa de um complemento, porque o verbo já tem. A palavra certeza já está complementando o verbo ter, mas quem tem certeza de alguma coisa. Perceberam a diferença? Então, a palavra certeza, por não ser verbo, né, a gente chama de nome, por isso que o complemento é chamado de complemento nominal. Olha o próximo exemplo. A árvore está cheia de frutos, né? Eu digo, por exemplo, a árvore está cheia. Está cheia de quê? Né? Esse termo destacado está complementando o adjetivo cheia. O adjetivo cheia caracteriza a árvore, mas eu preciso saber cheia de quê? De folhas, de frutos, sei lá, de insetos, pode ser cheia de outras coisas, não é isso? Então, a gente precisa definir claramente. Então, a palavra cheia, que é um advérbio, precisa de um complemento. Cheia não é verbo, é um nome. Por isso que o termo destacado é um complemento nominal. Perceberam a diferença? Vamos para o próximo slide para a gente ver um exemplo agora envolvendo o advérbio, que é outra classe gramatical que entra dentro desse conceito de nome. Nós chegamos perto dos gorilas. Nós chegamos perto. Perto é um advérbio, uma adjunta adverbial de lugar. Mas perto de quê? Ou perto de quem? Então, eu digo assim, nós chegamos perto, mas precisa de uma complementação obrigatória, tá? Então, quando eu acrescento dos gorilas, eu complemento a palavra perto, que é um advérbio, ok? Então, como o advérbio é classificado como nome, dos gorilas é um complemento nominal. E outra dica interessante, para determinar o complemento nominal, basta seguir o seguinte esquema. Primeiro vem o nome, que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, mais a preposição e mais as perguntinhas quem ou o que. Prestem bastante atenção, olha. Quando eu digo assim, ele é perito. Perito em quê? Ó, perito é o nome, é um adjetivo, o em é a preposição e computação, que aqui representa onde que ele é expert, né, especialista. Então, quando eu digo assim, ele é perito em quê? Em computação. Então, as perguntinhas aí também para ajudar vocês a diferenciarem. Então, tomem muito cuidado. O complemento nominal, ele também apresenta preposição obrigatória. Para você não errar, você tem que perceber com bastante, né, atenção se a palavra que está exigindo um complemento com a presença da preposição é um verbo, porque aí você vai dizer claramente que é um objeto indireto, mas se for um nome, uma palavra que não seja verbo, né, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, aí você tem o complemento nominal, ok? Vamos para o próximo slide.
Esse slide é bem explicativozinho para você, mais umas dicas que eu coloquei para você diferenciar o complemento nominal e o objeto indireto, que é o que eu falei agorinha, né? Para diferenciar o complemento nominal do objeto indireto, é só analisar que o complemento nominal complementa o sentido de nomes, obviamente, e o objeto indireto complementa o sentido de um verbo transitivo. Então, só se você realmente não estiver muito atento. Então, por exemplo, lembrei-me de minha terra natal. Lembrei-me. Lembrei-me de quê? Lembrar é verbo. Então, esse complemento que tem preposição aí é um complemento verbal, é um objeto indireto. Já quando eu tenho aqui, ela manteve seu gosto pelo luxo. Ela manteve o quê? Seu gosto. Mas seu gosto pelo quê? Pelo luxo. Para quem não sabe, nessa expressão pelo eu tenho a presença da preposição, tá? Antigamente era a preposição per mais o artigo o, que formava pelo, tá? Então, assim, a gente começa a perceber com bastante atenção qual o termo que precisa ser complementado. Se eu tenho que analisar dois termos que têm preposição e têm classificações diferentes, e eu tenho que analisar a que termos eles se referem. Então, se for fazer referência a um verbo, é objeto indireto. Se for fazer referência a uma palavra que não é verbo, é um nome, é complemento nominal, ok? Próximo slide. Para a gente finalizar os termos integrantes, a gente tem agora o agente da passiva. Muito fácil. O agente da passiva vai envolver basicamente o verbo quando estar na voz passiva, que é aquela situação em que o verbo, o sujeito da ação, ele não está praticando a ação e sim recebendo a ação, né? Então, ele só ocorre em orações cujo verbo se apresenta na voz passiva, a fim de indicar o elemento que executa essa ação verbal. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, as terras foram invadidas pelos sem terra. O sujeito aí, as terras. Mas eu posso dizer que as terras invadiram? Não posso. Elas sofreram uma ação que outro sujeito praticou. O outro sujeito que praticou aparece nessa oração. Foram os sem terra. Só que aí ele não está representando o sujeito, esse termo. Mas como ele representa quem praticou essa ação que as terras sofreram, ele é chamado de agente da passiva. Agente por quê? Porque representa quem praticou a ação, e da passiva porque essa oração está na voz passiva. Tá ok? E sempre também o agente da passiva ele vai ser acompanhado de uma preposição. Como é que eu faria a inversão dessa oração colocando na voz ativa com um sujeito que realmente pratica uma ação? É só eu inverter, colocar os sem terras invadiram as terras. É a mesma coisa de dizer as terras foram invadidas pelos sem terras. Então, a gente começa a observar com bastante cautela. Outro exemplo, a cidade estava cercada de belezas naturais. Quando eu coloco aí, ó, a cidade, ela não cercava, ela estava cercada. E quem é que praticava essa ação de cercar a cidade? As belezas naturais. Como as belezas naturais aí não pode ser o sujeito dessa oração, porque o sujeito já é representado pela palavra, pelo termo a cidade, eu tenho aí esse termo, olha a presença da preposiçãozinha de, como agente da passiva. Ok? Eu sei que o momento é muito delicado, muitos de vocês vão ficar com dúvidas, né? E a gente vai poder estar tirando aí ao longo do tempo. Anotem todas as observações, podem mandar os questionamentos, ok? Um beijo, gente!